Fala, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora gabaritar com a MGL Nordeste. Eu sou a professora Laura Dolinski, sou advogada, especialista em ciências criminais pela PUC de Minas. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com 5 questões matadoras para a GCM de Cairu, na Bahia. Mas antes, se você é novo por aqui, eu quero te convidar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o like no vídeo para você ficar por dentro de tudo que acontece nos concursos da GCM do Nordeste, que você vai encontrar aulas, revisões, materiais que nem o de hoje, onde nós trabalharemos aí 5 questões específicas da banca para ajudar na tua preparação para a GCM de Cairu. E, obviamente, se você tiver dúvida ou quiser falar com a gente, você encontra aqui na tela, você encontra aqui o QR Code, você pode escanear e cai direto no nosso WhatsApp. Agora a professora acertou o lado, de novo, aqui, muito bom, nosso QR Code, você escaneia e fala direto com a gente no WhatsApp, beleza? Pessoal, vou compartilhar os slides na tela. Nós temos aí o edital da GCM de Cairu. A banca organizadora é a banca Inas do Pará, que aqui eu vou chamar somente de Inas. E o que eu fiz aqui? Eu separei 5 questões próprias da banca, então a gente já vai identificando como que a banca costuma perguntar, como que as pegadinhas que ela coloca, o que ela cobra mais, o que ela cobra menos. E lembrando, todos os assuntos que a gente vai trabalhar nessas questões, os temas, né, os assuntos, estão previstos no edital, no conteúdo programático para a GCM de Cairu. Então, se você vai prestar essa prova, com essas 5 questões, você já consegue revisar conteúdo, você já consegue fazer um diagnóstico e ver como está teu desempenho nessas matérias, ver ali o que você precisa melhorar e, óbvio, a gente sempre aí com o compromisso de ajudar vocês na preparação. Beleza? Vou compartilhar os slides na tela, então, para a gente começar. Mas antes, o nosso Fale Conosco. Então, para aqueles que, de repente, têm dificuldade com o QR Code, você encontra o nosso WhatsApp e as nossas redes oficiais. O nosso Instagram oficial, @mglconcursosoficial, e o meu Instagram, @prof.lauradolinski. Se você tiver dúvida, quiser trocar uma ideia, estamos à disposição. Beleza? E aí, bora começar? Vamos lá. Questão 1. Acerca dos direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal, pode-se afirmar, alternativa A, é livre a manifestação do pensamento, sendo garantido o anonimato. B, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, não podendo haver qualquer exigência de qualificação profissional, legal, contratual ou extracontratual. C, ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. D, as associações poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão administrativa ou judicial, exigindo-se, em ambos os casos, o trânsito em julgado. E, por fim, a alternativa E, serão gratuitas as ações de habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Beleza? Para aqueles que são novos, como que funciona aqui? Então, eu leio a questão junto com vocês e vocês que estão assistindo, pausa o vídeo para você resolver a questão com calma, de repente ler de novo todas as alternativas, porque eu vou ler a questão e já vou partir para o gabarito para ficar dinâmico e a gente já revisar o conteúdo. Beleza? Então, gabarito na tela em 3, 2, 1 e... Galera, alternativa letra C, tá? A correta aqui nesse caso é: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo... eu tenho uma exceção aqui. Então, via de regra, ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. A não ser que você o invoca, né, que você utiliza a tua crença religiosa, a tua convicção filosófica ou política para se eximir, para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, né? Então, você, o alecrim dourado, todos podem fazer, menos você pode cumprir essa obrigação. E às vezes tudo bem, você não pode cumprir mesmo, mas olha aqui, além disso, você se recusa a cumprir uma prestação alternativa. Às vezes a tua convicção religiosa vai falar, olha, eu não posso... Por exemplo, tem gente que de repente não pode fazer a prova no domingo, né? Alguma coisa assim. Tudo bem. Nesse caso, você cumpre uma alternativa. Olha, tá, então que dia que você pode? É tal dia? Então,
Você entendeu? Agora, se você utiliza isso para se eximir e também se recusa a cumprir prestação alternativa, é uma exceção desse direito, tá? Aqui, pessoal, artigo 5º da Constituição Federal, dos direitos, garantias individuais, direitos fundamentais, extremamente cobrado em prova. E aqui a gente já vê uma marca da banca, que é justamente colocar a letra da lei. Se vocês observarem, aqui ela utilizou 5 incisos do artigo. Pensando nisso, vamos olhar item a item para a gente ter certeza, revisar já o conteúdo? É livre a manifestação do pensamento sendo garantido. Galera, sendo vedado o anonimato, tá? Alternativa A, a gente já eliminaria. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, não podendo haver qualquer exigência de qualificação profissional. Esse não já está eliminando a questão. Porque é livre o exercício de qualquer trabalho, mas atendidos os requisitos de qualificação profissional previstos em lei, tá? Então, tem que ser obedecido, não é uma liberdade plena. Então, eu não sou formado em medicina, eu posso ir lá e exercer a medicina com base no artigo 5º da Constituição Federal? Não, porque eu tenho uma exigência de qualificação profissional, beleza? Um exemplo. Aqui, ó, cuidado que aqui era meio que uma pegadinha, ó. As associações poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão administrativa ou judicial, exigindo-se em ambos os casos o trânsito em julgado. Vamos ler juntos o artigo? Olha aqui, ó. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, beleza? Ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, tá? Então, esse administrativa já está fora. Exigindo-se no primeiro caso, ou seja, do compulsoriamente dissolvidas, o trânsito julgado. Então, aqui eu tenho 2 erros. Falar que pode ser por meio de decisão administrativa, e quem lê aqui meio desatento assim, ia deixar isso passar. E depois ele fala que exigindo-se em ambos os casos o trânsito julgado. O trânsito julgado, pessoal, só vai ser exigido na hipótese de dissolução compulsória, tá? Atividades suspensas, eu não preciso do trânsito julgado, é o que me diz o artigo 5º da Constituição Federal, exigindo-se no primeiro caso o trânsito julgado, nesse primeiro caso. E por fim, serão gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. Até aqui estava lindo. Mandado de segurança e mandado de injunção não estão previstas no artigo 5º, não estão previstas como gratuidade. Eu vou ter gratuidade para habeas corpus e habeas data. Beleza? Tranquilo? Bora lá, questão 2. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicar-se-á a medida de internação ao sócio-educando, exceto quando... Opa, banca perguntando exceto. Atenção, hein? Alternativa A, tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça. B, por descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. C, por reiteração no cometimento de outras infrações graves. D, por descumprimento injustificável de medida aplicada. E E, tratar-se de ato infracional cometido mediante violência à pessoa. Então, questão 2, tema. Estatuto da Criança e do Adolescente, medida de internação, tá? Gabarito na tela em 3, 2, 1 e... Galera, gabarito, letra D. Atenção aqui com essa banca, olha o que ela faz. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicar-se a medida de internação, exceto quando? Ela quer aquela hipótese em que eu não vou aplicar a medida de internação. De novo, um conhecimento de letra de lei, e aí aqui ela já me pede o exceto, ela pede a incorreta. Eu vou aplicar medida de internação quando se tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça? Sim, está previsto lá no ECA, então se está certo eu não posso assinalar. Eu vou aplicar a medida de internação por descumprimento reiterado, repetido e injustificável da medida anteriormente imposta? Sim, também previsto lá no ECA. Então eu já elimino a B porque ela está certa. Às vezes eu vou impor uma medida e essa medida vai ser descumprida repetidamente, reiteradamente, sem justificativa. Nesse caso, medida de internação. Por reiteração, de novo, por repetidas vezes, né? Cometimento de outras infrações graves. Atenção aqui, também tá certo, previsão no ECA, não vou assinalar. Olha aqui que a banca fez. Por descumprimento justificável. Faltou o quê, ó? O in de injustificável. Então, nesse caso, ó, é uma pegadinha, pode-se dizer, porque ela trocou o sentido. Injustificável por justificável.
Se você leu essa questão desatento às alternativas, você pode ter selecionado outra. Beleza? E, por fim, quando tratar-se de ato infracional cometido mediante violência à pessoa, segue a mesma linha aqui da grave ameaça. Também está certo, previsão do ECA, a gente não vai selecionar. Beleza? Então, gabarito letra D, por descumprimento justificável, porque ele quer o quê? Exceto, ele quer a errada. E eu só vou falar em aplicar a medida de internação quando eu tiver um descumprimento injustificável. Um descumprimento que não há justificativa. Você não consegue me explicar por que você não está cumprindo essa medida. Não tem motivos, você só está descumprindo. Beleza? Questãozinha aí de ECA. Questão 3, vamos lá. Marque a alternativa incorreta no que diz respeito ao que é compreendido como uma das garantias de prioridade do idoso, conforme a Lei 10.741 de 2003. Alternativa A. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. B. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. C. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda, exceto se residir em área rural. D. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. E, por fim, alternativa E. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência sociais locais. Beleza? Galera, bora lá. Gabarito na tela em 3, 2, 1 e... Gabarito letra C. Aqui, com apenas 3 questões, eu já consegui perceber uma coisa da banca. Primeiro, aqui ela pediu a incorreta. Ela pediu aquela que está errada. Então, de 3 questões, 2 a banca pediu aquela que está errada. Que nós selecionamos aqui, obviamente. Então, você precisa ficar atento. Porque na hora de resolver a tua prova, você pode ter as questões pedindo a correta e pedindo a incorreta. Se ler desatento, você pode errar uma questão por bobeira. Segunda coisa, novamente, igual ela fez aqui na questão 2 e principalmente na questão 1, ela me entrega incisos, nesse caso, do artigo 3º. O artigo 3º vai falar, olha, a garantia de prioridade compreende e vai me elencar uma série de situações que diz respeito à garantia de prioridade do idoso. Então, aqui ela me deu, por exemplo, 5 incisos. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas, está certo, não vou assinalar. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, também está certo, não posso assinalar. Vamos pular C. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais, perfeito, não vou assinalar D. E garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. Também está certo, não vou assinalar. Me sobrava C. Vamos ler juntos? Artigo 3º, parágrafo 1º. A garantia de prioridade compreende. Inciso 9º. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Ponto. Esse, exceto se residir em área rural, a banca colocou por conta. Não existe isso aqui, Se a frase para aqui, estava certo, Agora, exceto se residir em área rural, tá errado. E ela pede justamente a incorreta, gabarito letra C. Então, aqui era um conhecimento de letra de lei. Você tinha que lembrar dos incisos lá do artigo 3º. E você tinha que lembrar que prioridade no recebimento estava lá. Então, você podia olhar e falar, nossa, isso aqui também... Mas olha o que a banca faz, ela restringe algo que é amplo. Estatuto do Idoso, pessoal, e o ECA também, de certa forma, são legislações amplas, porque elas estão protegendo não camadas sociais, mas elas estão protegendo pessoas vulneráveis, criança, adolescente, o idoso, que precisa de uma proteção a mais. Então, ela não vai colocar um requisito aqui que não precisa. Então eu vou dar prioridade na restituição só para aqueles que moram em área urbana. Legal. E os que moram em área rural? Que lute? Não. Então, atenção, tá? Cuidado com exceto, cuidado com injustificável, incorreto, tá? Cuidado. Questão 4, evoluindo. Um condutor deve conhecer e cumprir a Lei 9.503 de 97, que constitui o Código de Trânsito Brasileiro. Assim, ao transgredir a referida lei, estará sujeito a: alternativa A, ter a sua carteira nacional de habilitação suspensa até 30 dias. B, somente ficar com a carteira nacional de habilitação, a CNH, suspensa 15 dias. C, multas, demais penalidades e medidas administrativas sempre que transgredir. D, ter sua carteira nacional de habilitação cassada e responderá judicialmente. E E,
responder por ato administrativo somente. Gabarito na tela em 3, 2, 1 e... Galera, gabarito letra C. Aqui não tem erro, aqui ela pede a correta. Tópico, CTB, Código de Trânsito Brasileiro. E ele está te perguntando, e perceba como essa questão vai diferenciar das demais, justamente por isso eu trouxe ela. Uma questão muito simples. Ao transgredir a referida lei. Qual lei? CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Eu vou estar sujeito a ter sua carteira nacional de habilitação suspensa até 30 dias? Não em todas as infrações. Depende. Às vezes, ao transgredir a referida lei, não necessariamente a minha carteira vai ser suspensa. Às vezes, vou tomar uma multa leve. Então, tá errado. Ah, Laura, mas tem previsão de suspensão? Tem. Mas ele está falando ao transgredir a lei como um todo. Olha como essa é uma questão mais simples, mas ao mesmo tempo mais de interpretação. Somente, cuidado com essa palavra aqui, ó. Você está resolvendo uma prova, você viu somente, sempre, exceto, você já dá uma circulada e fica atento. Somente ficar com a CNH suspensa 15 dias? Não, não necessariamente. Agora, ao transgredir a referida lei, eu estou sujeito a tomar uma multa, demais penalidades, que não necessariamente a multa, e medidas administrativas sempre que transgredir. Eu sempre que transgredir o CTB, ou eu vou ter uma multa, ou uma penalidade, ou uma medida administrativa, e às vezes os três juntos. Beleza? Então, gabarito letra C. Ter sua CNH cassada e responder judicialmente? Jesus, não. E responder por ato administrativo ou tal do somente? Não, às vezes você vai sofrer uma multa, uma penalidade. É uma questão de trânsito bem interpretativa. Beleza, galera? E para fechar a questão 5. O Decreto Federal número 1171 de 1994 estabelece princípios e deveres que os servidores públicos devem observar no exercício do cargo. Qual alternativa corresponde a um desses princípios? Alternativa A. Uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outro. B. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. C. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. D. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum. E por fim, gabarito não, né? E por fim, a alternativa letra E, exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Gabarito na tela em 3, 2, 1 e... Galera, gabarito letra D. Primeiro, professora, nossa, por que você colocou essa questão? Para vocês lembrarem que o Decreto Federal 1171 de 1994, né, Código de Ética e dos Servidores Públicos, cai na tua prova. Está previsto no edital, no conteúdo programático. E às vezes você nem está dando bola para ele, coitado. Aí cai uma questão dessa daqui, e aí, o que você vai fazer? Vai perder uma questão, às vezes? Nem chegou a ler? Então, atenção. Está previsto no edital, no conteúdo programático, Decreto Federal 1171 de 1994. Ah, mas pode ser que a banca não coloque. Pode ser, mas pode ser que ela coloque. Então, fique atento. E aqui eu estou perguntando dos princípios. Bem tranquilinho, lá no começo do estatuto. Fugiu a palavra. E aqui tem uma marca. Novamente, são incisos que a banca dá Ctrl+C, Ctrl+V para testar o teu conteúdo. E aqui tem uma particularidade. Os incisos, as alternativas, melhor dizendo, A, B, C e E, faltou uma palavra, o vedado. Então, ele está pedindo a correta. Eu posso falar que um dos princípios é o uso do cargo para obter qualquer favorecimento? Está errado, porque lá na lei, no Decreto Federal, o que nós vamos encontrar? É vedado o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influência para obter qualquer favorecimento. O que eu vou encontrar lá? É vedado iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. Eu sei que vai ficar repetitivo. É vedado apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. E por fim, o E. É vedado exercer atividade profissional aética. Esse A já te entregava, porque A é como se fosse uma negativa. Então, eu estou falando aética quer dizer não ética. Eu posso falar que é um princípio exercer uma atividade que não seja ética ou ligar o meu nome a empreendimentos de cunho duvidoso enquanto servidor público? Não. Então, aqui essa questão de princípios, bem introdutória, bem tranquilo. O único que está correto é a D mesmo. Ó.
ser leal, justo, demonstrar a integridade do caráter, escolhendo sempre, quando você estiver diante de duas opções, aquela que é melhor para o bem comum, a mais vantajosa. Beleza? Então, não esqueçam, tá? Previsto no edital de vocês essa parte aí, Decreto Federal 1171 de 1994. Beleza? Galera, finalizamos aqui 5 questõezinhas. Fiz questão de trazer as 5 da banca, para vocês já entenderem como que a banca pergunta, o que pode aparecer. Cuidado com as pegadinhas. E aqui, um bizu, né, um conselho, letra de lei para se preparar para essa prova, beleza? Foquem nos incisos, foquem nos artigos. Quando no artigo tiver um exceto, seja grifa, tá? Para você não correr o risco de bater numa questão que às vezes você até sabe a resposta, você estudou, mas por uma questão de formulação, do jeito que a banca pergunta, ela coloca um incorreto, um somente, um exceto, um salvo, isso atrapalha e você acaba errando uma questão que você sabia. Beleza, galera? Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima.